Paz do Senhor, meus irmãos. Quero aqui deixar um pouco do meu testemunho, né? Desliga não, vou contar um pouquinho do meu testemunho, né? De vida até hoje, na cidade de 44 anos que eu vou fazer. Aqui está o meu batismo, me batizei em 2012, né? Vamos lá fora um pouco. Quero deixar aqui um pouco do testemunho para os irmãos, né? Desde da minha mãe, desde o ventre da minha mãe até a cidade de 44 anos. Vamos se assentar aqui, me contar um pouquinho, né? Irmãos, aqui um pouquinho do meu testemunho, né? Ou seja, da morte para a vida. Minha família, com muitos irmãos, né? Dentre ela, homens e mulheres. Então, uma família a qual ali não era ensinado, né, a palavra de Deus, né? E toda casa onde a gente acha que nós, como crianças, achamos que o mundo é isso e aquilo, né? Casa com bebida, brigas, discussão, xingamento. Então a gente acha que isso é natural, é normal, né? Então ali, como eu tinha muitos irmãos, complicação, né? Na área financeira, né? Um dia, né? E outras coisas mais, né? Que tem coisas aqui que eu não posso falar, vou deixar bem aí entre aspas aí. É um resumo do meu testemunho para não constranger, né, os meus familiares. Ou seja, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, consequentemente, dos meus pais de sangue, ali eu fui separado, fui adotado por uma outra família. Agora, ou seja, eu tenho duas famílias, né? Eu tenho uma família de sangue e tenho uma família que me criou, né? Desde ali de 1 aninho ou 2 anos, né? Se eu não estou enganado, né? Até a idade aí até agora, né? Eu convivo com a minha mãe, né? De criação, vejo ela, né? Minha mãe de sangue é muito difícil ver, e também com essa correria. Às vezes eu entro em contato com alguns dos meus irmãos, tem irmãos que eu nem conheço, mas eu vejo isso, irmãos, uma trajetória, né? Um caminho que há de se passar. Eu costumo dizer que é um cenário que todos nós, seres humanos no mundo global, temos que passar por esse cenário para conhecer a Cristo. Então, automaticamente, fui adotado por uma outra família, sendo que essa família também não conhece a palavra, não conhecia o Evangelho de Jesus que muda, né, transforma e liberta. Ou seja, eu convivi entre duas famílias que não tinha Jesus. Poderia falar que tinha fé, que tinha Deus, mas não tinha. Porque constantemente, né, a gente via ali cervejas, festas, forró, né, brigas, xingamento. E a casa que tem, né, a presença de Deus não tem isso. Né? Não quer dizer que nós estamos no paraíso, não. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, ali fui adotado por esta família, né, onde ali essa família ainda tinha mais 2 crianças, né, um rapaz e uma moça, e eles cresceram, casaram, ficou só eu naquele lar. Então, consequentemente, convivi ali com eles, né, fui pegando maior idade, fui tomando a idade já adulta, e com isso o meu pai de criação conseguiu comprar um terreno numa cidade longe da minha, né, na região dos Lagos. Eu sendo da cidade de Teresópolis, fomos para a região dos Lagos toda sexta-feira ao sábado. A gente estava lá construindo a casinha, né, onde meu pai comprou esse terreno, e através dessas idas e vindas conheci uma pessoa a qual a gente vai ficando mais velho, né, quer namorar, conhece uma ali, outra aqui, e ali a gente morava em uma casa em Teresópolis, num determinado bairro, sendo que chegou um período que o meu pai de criação se separou da minha mãe de criação também, e com isso a casa ficou vazia para lá. A minha mãe de criação foi para outra casa e ele morando em outra casa também, casas separadas.
e consequentemente a casa onde eu fui criado ficou lá fechada. E com essas indas e vindas para a região dos lagos, eu conheci uma pessoa. Consequentemente fomos para essa casa que ficou fechada em Teresópolis, ali eu morando com ela. Do envolvimento com essa pessoa veio um garoto, hoje com a idade de 17 anos, né? Mas através desse conhecimento, por isso que eu falo, é um cenário que todos nós temos que percorrer. Então, eu já vim passando por um cenário desde o ventre da minha mãe. Problemas, complicações, né, entre família, falta de dinheiro, necessidade, escassez de alimento e tantas outras coisas mais. Aí eu sou adotado, cresço, fico de maior, viagem vai, viagem vem, conheço uma pessoa. E através dessas pessoas e idas e vindas da minha cidade para outra, conhecendo essa pessoa, me envolvi. Comecei a fumar, comecei a beber, né? E dali para coisas piores, né? Aonde, através das coisas piores, Deus me deu muito livramento e, consequentemente, tivemos que sair dessa cidade, ou o cenário de Deus. Tivemos que sair da cidade onde essa pessoa foi nascida e criada, e da onde eu fui nascido e criado, que eu tinha saído, Deus me fez voltar. Houve um cenário, e aqui ficamos, para lá e para cá, né? Depois que veio o garoto, que eu fui para a casa que estava fechada, a casa que eu fui criada, mas consequentemente depois eu tive que vender a casa. Olha, porque a mãe dessa pessoa, né, de outra cidade, ela passou mal, teve que ser operada e a filha tinha que cuidar. Então a casa lá que eu fui morar, né, que estava fechada, depois que eu tive o garoto, ela ficou fechada mais uma vez. Aí eu tive que fechar e construir na Baixada. Então, com idas e vindas, onde eu conheci o obscuro, tive que voltar de novo para a cidade onde eu fui nascido e criado. Consequentemente, não conhecendo a Cristo, vivendo a mesma vida mundana, com esta pessoa, bebe, vai para bar, vai para baile, e as crianças crescendo. Consequentemente, um dia essa pessoa, eu cheguei de um trabalho, ela não estava mais em casa. Passou-se quase 2 semanas, quase 15 dias, essa pessoa sumida, e quando eu fui ver, já não tinha mais jeito o nosso casamento. Ali ela estava com outro, e eu fiquei sozinho, né, buscando uma felicidade através de bebidas, drogas, amizade, noitadas viradas, né, porque ali tinha perdido a pessoa que me deu um filho e tinha perdido meus filhos, né? A pessoa a gente arruma outra, e mesmo os filhos, né? Então ficou essa ida em vinda. Um dia eu disse para mim, vou me divertir, assim como todo mundo fala, né? Vou me alegrar, sexta-feira, tem que aproveitar a vida. Então me arrumei, e quando eu estava pensando em ir para uma determinada comunidade, para me beber, usar drogas, né, se divertir entre aspas, né, ali eu entrei numa igreja. E no final do culto eu levantei as minhas mãos, o pastor fez o apelo, ou seja, a trajetória já estava se achegando sobre a minha vida, né, o cenário já estava se concluindo, né, aquele cenário de sofrimento desde o ventre da mãe, aí adotado por uma família, dessa família eu conheço uma pessoa, momentos felizes, depois de um momento de tristeza, separação, ida e vinda, paga aluguel dali, paga aluguel daqui, depois de ter uma casa própria, vende. Irmão, o cenário estava tudo para destruição. Então, entrei numa igreja numa sexta-feira, mas antes de entrar nessa igreja tem um porém, irmão. Uma semana antes, se eu não estou enganado, eu não bebia cachaça. Eu gostava de beber outro tipo de bebida, cerveja, eu fumava. Então, nessa semana da minha conversão, o adversário, o inimigo da minha alma, ele fez com que eu tomasse 2 copos americanos de cachaça cheia até em cima. Eu bebi um conhaque e falei com o dono do bar, chamado Alvin, o nome desse dono desse bar.
Ele mora num bairro aqui da minha cidade, Teresópolis. Eu falei, ó, isso não me fez efeito nenhum, me dá mais um copo aí. Tomei 2 copos de cachaça, sem nunca ter bebido cachaça. Ou seja, cheguei na casa da minha mãe de criação, ela falou que eu caí pela escada, eu não lembrava de nada. Ou seja, o adversário, ele já sabe os projetos que Deus tem na sua vida, então ele faz tudo para frustrar os planos, mas foi necessário eu passar, né, por esse cenário. Ou seja, uns dias depois, que eu estava todo arrumado, pensando que ia me divertir, eu caí dentro de uma igreja. E no final do culto o pastor fez o apelo, eu levantei as minhas mãos em pranto, choro, abraçando o pastor. Ali eu conheci a verdade, a verdadeira alegria, né? Que aparentemente para o mundo é um carro, uma casa, uma conta no banco, um bom emprego. A alegria do mundo, né? Foi o contrário, eu conhecia Cristo. Eu estou firme até hoje. Então, consequentemente, já afastado dos meus filhos, da minha esposa, mãe dos meus filhos. Então ela para lá morando com o outro, eu de vez em quando vendo meus filhos, nessa trajetória, né, de pais e mães separados, mas dessa vez foi tudo diferente. Eu estava convertido, cheio do Espírito Santo, me batizei as águas em 2012, né? Me batizei as águas em 2012, né? Que eu me batizei. Então vai fazer 9 anos, né, que eu conheci a Cristo, esse que tirou todo o peso, né, angústia, tristeza, decepções que eu passei, né, nessa trajetória desde do meu nascimento até chegar à idade adulta de 35 anos. Antes de conhecer a Cristo, conhecia Jesus com 35 anos. Então a nossa vida só muda, irmão, quando a gente conhece a Cristo. E passou bastante tempo, depois que eu me converti, eu ia até na casa da minha ex, onde estava morando meu filho com o seu padrasto, né? E sempre que eu ia lá, eu pregava para eles. Deus me revelava, Deus me revelou tantas coisas, eu passava para eles e eles não deram crédito. Mas infelizmente chegou um ano que foi depois do Dia dos Pais, eu me recordo até hoje. A mãe dos meus filhos morreu, né? Com a consequência do pecado, né? Veio o acerto de conta, né? Pois então, quando eu era um ímpio, eu me lembro que ela frequentava uma igreja. Eu não tinha muita recordação, mas eu via ela com uma saia longa. Inclusive eu tenho uma Bíblia que está comigo até hoje. Essa Bíblia era dela. Então hoje quem usa sou eu. Eu conheci a verdade, essa verdade verdadeiramente me libertou. E quando eu comecei a ler a palavra, tem um versículo que eu gosto muito de citar ele para as pessoas. Jesus, ele diz assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então, irmãos, não tem outro caminho a não ser Jesus. O Evangelho de João, de capítulo 14, de versículo 6, Jesus, ele vem nos dando a instrução, né? Jesus diz, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, irmãos, qualquer outro caminho que não provém de Deus são caminhos de morte. Então aqui está um pouco do meu testemunho, né? Quem sabe você está passando por um cenário e não está entendendo nada, né? Mas tem cenário que as pessoas passam e não dão ouvido, né, à voz dos irmãos em Cristo, dos profetas, né? Que infelizmente esse final é caminho de morte, ou seja, caminhos de morte que, tanto morte física como espiritual, viveu uma vida mundana até a morte, e Deus deu oportunidade. Então, irmãos, a palavra está sendo entoada, aí é 15 minutinhos de vídeo, né, um pouco do meu testemunho. Deixe seu comentário, seu like aí para você estar sempre recebendo, né, novas notificações, né, de vídeos que vai ser entoado nesse canal. Eu não posso dar o meu testemunho todo, né, dos meus familiares, de sangue sanguíneo, que houve, que aconteceu, para não constranger. Mas o que vale é que hoje eu sou uma nova criatura e estou orando pelos meus parentes, pela minha parentela, para que eles possam ser cheios, né, do Espírito Santo, cheio de Deus, para que possa estar passando para a família deles, né, porque a família é projeto de Deus, e a tendência de Satanás é em te enganar, assim como ele enganou minha família de sangue,
a minha família de criação enganou a mim. Mas hoje eu conheço a verdade e a verdade verdadeiramente me libertou, né? E que ela venha libertar a sua família também, ok? Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor.